Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos reunidos nesse início de semana para junto meditarmos e também escutarmos a palavra de Deus. O evangelho que vamos meditar hoje vai ser Lucas, versículo 17, de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta montanha: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e minhas irmãs, hoje nesta manhã de segunda-feira, estamos juntos meditando o Evangelho, onde a igreja faz memória de São Martinho de Tours. Nasceu na atual Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Foi soldado, depois zeloso bispo e confessor. Cumpriu santamente os preceitos do Evangelho, repartindo seus bens com as pessoas carentes. Fundou o primeiro mosteiro do Ocidente e desenvolveu o eficaz apostolado entre pastores e camponeses, em cujo benefício multiplicou a criação de paróquias rurais. Então, celebrando a memória deste santo, nós vamos então refletir a palavra de Deus. No evangelho que foi proclamado, o evangelho segundo Lucas, Jesus faz 3 sérias exigências aos seus discípulos, a responsáveis, ou seja, para o bem da comunidade e todos os tempos. Jesus pede para o evitar escândalos que podem surgir das mais diversas modalidades, Escândalos que, infelizmente, surgem até mesmo dentro da igreja. A igreja não deixa de ser santa, embora seus filhos sejam pecadores. Temos que entender isso. Mais do que um desvio moral, o escândalo é todo obstáculo ao reino de Deus. Lembra que o reino de Deus ele é um caminho. O reino de Deus é um processo, E nós estamos caminhando para ele. A partir do momento que eu assumo Jesus na minha vida, a partir do momento que eu quero seguir Jesus, eu tenho que entender que vai vir provações na minha vida. A partir do momento que eu vou dizer, vou viver para Jesus, eu tenho que entender que eu vou viver momentos difíceis na vida, Eu vou viver momentos de muitas decisões na vida. São muitas as oportunidades. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso ter um pulso firme e uma consciência. A questão não é o erro. A questão, muitas das vezes, não é o pecado, mas é o recomeço. Eu não posso permitir, por exemplo, que o pecado me afaste de Deus. Eu pequei, não vou mais na igreja. Eu pequei, não vou mais me confessar. Não, pelo contrário. Quando eu peco, eu tenho que me levantar daquele pecado. Eu tenho que caminhar de novo com Cristo. Porque quando eu peco, eu sou sedento de Cristo, eu preciso ainda mais dele porque eu sou pecador. Meus irmãos e minhas irmãs. Então, no meio deste caminho há desvios. E são os escândalos. Ou seja, são como se fossem pedras no nosso caminho. São obstáculos para que a gente chegue na perfeição, que é o reino de Deus.
né? Mas isso aí vai levar a muitas das coisas, como a indiferença, ao sofrimento do outro. O outro sofre, não tô nem aí porque não é parente meu, porque não é da minha família. Escândalo. Estou escandalizando aquela pessoa que é mais frágil do que eu. A injustiça. A injustiça é uma grande pedra no caminho. A injustiça é um grande desvio do caminho de Deus. Quantas pessoas, né? Até pagam por a injustiça dos outros. Quantas pessoas caminham nesse caminho oposto. E, sobretudo, mais importante de todos, a falta de perdão. A falta de perdão. Quantas vezes nós vimos Jesus falar no Evangelho sobre perdão, sobre perdoar, sobre limpar o coração, ter a vida mais leve. Quantas vezes Jesus fala do perdão? Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, você deve perdoar. A gente hoje vive uma realidade tão distinta, onde as pessoas dizem, eu não quero perdoar. Não preciso perdoar, não. A gente é batizado, somos seguidores de Cristo, que nos mostra um caminho tão bonito. E às vezes nosso ego próprio diz, eu não perdoo aquele, eu não perdoo, não. Isso é um grande atrapalho. Esse é um grande desvio para o reino de Deus. É preciso crescer na fé para viver como Jesus pede. Se eu não tiver fé, eu não perdoo. Se eu não tiver fé, eu não amo. Se eu não tiver fé, eu não pratico a justiça, não creio na justiça. Se eu não tiver fé, eu também não vou saber passar pelos desvios da vida. Se eu não tiver fé, tudo vai ficar difícil na minha vida. O próprio Jesus diz, se vocês tivessem a fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, a semente do grão de mostarda, já seria muita coisa, porque você diria essa montanha, arranca da ti e planta no mar, e ela ia arrancar e plantar no mar. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, cultivar os ensinamentos do Cristo, principalmente a graça do perdão, onde muitas pessoas estão aprisionadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e vamos juntos evangelizar. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.